Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Negócios. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 2, denominada Implementação da Estratégia Organizacional, que é dentro do módulo 3, que trata da formulação e implementação da estratégia organizacional. Então, essa é a segunda parte desse módulo. Nós veremos nela, então, um pouco do alinhamento organizacional, que é interno e por consenso. Veremos o processo de definição dos objetivos, quanto à sua natureza, interação vertical, hierarquia de objetivos, as abordagens nas definições de objetivo e, finalmente, a administração por objetivos. Depois a gente vai ver um pouco dos modelos estratégicos, né, onde vemos modelos dos mais utilizados, né? Tem a matriz produto-mercado, de Ansoff, tem o modelo de ciclo de vida de produto, tem a matriz de participação e crescimento de mercado, que é a chamada matriz BCG, que é muito famosa, e depois veremos o modelo de adoção de difusão de inovações de Rogers, né? Então, esses são os conteúdos e as ferramentas que analisaremos nessa aula. Vamos então aos construtos de alinhamento estratégico. Para a gente ter adequadamente um planejamento implementado, executado, ele requer a consistência e compatibilidade entre todas as variáveis que estão envolvidas nele. Isso significa que o plano ele tem que repousar em um sistema integrado que envolve a missão, a visão de futuro, os valores, a arquitetura organizacional, cultura corporativa, a unidade de negócio e todas as áreas funcionais da empresa. E, consequentemente, também todas as pessoas envolvidas no processo, em todos os níveis hierárquicos. Então, tudo isso tem que estar bem alinhado. E os construtos principais de alinhamento estratégico são 3. Primeiro, alinhamento externo, que trata do alinhamento das diretrizes da organização e da mobilização de seus recursos em relação ao ambiente onde ela está inserida, né? Usando para isso as ferramentas como a análise SWOT, que a gente viu na última aula, e a análise das forças competitivas de Porter, que também vimos na última aula. Segundo, o alinhamento interno, que para garantir a capacidade da organização de concentrar esforços, né, em recursos internos em função de uma estratégia que foi formulada. Então, os recursos que ela vai ter que desencadear dentro, né, interiormente, em função da análise externa. Depois, o alinhamento por consenso, que trata do grau em que os membros da organização concordam em relação ao que deve ser realizado contra as escolhas estratégicas da empresa. É uma espécie de alinhamento interno, né, em torno daquele propósito da organização, mas que repousa na mobilização e integração das pessoas. É necessário, então, permear a estratégia em toda a organização para que ocorra a modalidade organizacional que for necessária. Depois, vamos aos processos de definição de objetivos. O primeiro passo para a implementação e execução do plano estratégico é definir objetivos que vocês pretendem alcançar. As organizações estão incessantemente perseguindo objetivos, né, a fim de assegurar resultados tangíveis, melhorar a continuidade e até a sobrevivência. Né, quando um objetivo é alcançado, ele se torna uma realidade e ele precisa ser substituído por outro objetivo maior, né, menor ou diferente, né, no espaço de tempo que foi esperado. Em função do tempo, um objetivo ele pode ser chamado de meta, alvo, target, propósito ou programa. Então, tem vários nomes. Além disso, os objetivos eles têm uma importância relacionada às mensagens internas e externas que eles enviam para dentro e para fora da organização. Para os colaboradores terem um norte e ele pode servir também como fator motivacional. Além de ficar mais claro também para os agentes externos o que a empresa quer e como eles podem contribuir com isso. Então, os objetivos eles apresentam os seguintes parâmetros. Primeiro, eles são guias para legitimar a existência da organização, né? Eles legitimam as pretensões da organização com seus stakeholders, né? Sejam internos, né, como executivos, colaboradores, sejam externos, como os acionistas, investidores e clientes. Eles também são guias para a tomada de decisão, né? Eles são associados a planos que descrevem as ações necessárias para você alcançar. Assim, orienta os colaboradores na redução das incertezas, na tomada de decisão e movimentam, né, fazem eles se movimentar no sentido de indicar o caminho a seguir. São também guias para consistência organizacional, que eles definem uma rede integrada de diretivas, né, e servem como guias para você conseguir manter a interação, a integridade, a articulação do conjunto da organização. Eles também são guias para eficiência organizacional,
né? Eles focalizam a intenção de desafios pontuais para dirigir os esforços, né, de todos na organização para resultados serem alcançados. Eles também são guias para a revisão do desempenho, né? Os objetivos eles definem resultados desejados e assim eles constituem os critérios para você conseguir avaliar o desempenho da organização, se foi adequado, se não foi adequado. Eles também são guias para manter a racionalidade. Eles permitem que todos saibam para onde se pretende ir, a organização e suas unidades, departamentos, permitem que todas as decisões sejam alinhadas e focadas nos objetivos que a organização pretende alcançar. Objetivos vagos ou mal definidos vão ter pouca força motivacional sobre as pessoas, porque ninguém vai saber ao certo qual é o objetivo, para onde tem que se direcionar. Todavia, nem todos os objetivos podem ser também expressos em termos numéricos, mas mesmo objetivos de caráter qualitativo devem ter algum parâmetro que pode ser mensurável ou que possa ser comparado. Então, há algumas premissas dos objetivos, né? Eles devem cobrir todas as áreas de resultado da organização, né? Devem envolver aquelas atividades que melhor contribuem para os resultados, né? As chamadas áreas-chave de desempenho. Depois, eles devem ser desafiantes, mas também realísticos, né? Os objetivos eles devem oferecer desafios e oportunidades para as pessoas, mas sempre numa base razoável, né? Os objetivos eles devem ser suficientemente desafiadores para segurar aquele sentimento humano de superação, né, de desafio, mas também não pode ser ao ponto de construir algo inalcançável, né, que coíba o desenvolvimento. Os objetivos devem ser definidos por um determinado período de tempo, né? Eles devem especificar o tempo em que deverão ser alcançados. Isso vai permitir uma avaliação do seu progresso. Eles devem ser ligados a recompensas, isso é muito importante. O impacto principal de um objetivo depende da extensão em que, por exemplo, o salário aumenta, as promoções acontecem, o reconhecimento está baseado no seu alcance, né? Então, é necessário evitar recompensas negativas também, né? Como críticas, afastamento, imagem negativa ou demissão, né? Principalmente quando o alcance do objetivo foi bloqueado ou prejudicado por outras circunstâncias. Depois, os objetivos eles devem ser perceptivelmente relevantes. Para você conseguir motivar as pessoas responsáveis pelas concretizações, né, eles vão ter que merecer, em caso de sucesso, a metória, a recompensa, né, como esforço positivo para o desempenho que foi considerado excelente. Os objetivos eles devem também ser adequadamente comunicados, para você conseguir aumentar a chance de que vão ser perfeitamente entendidos pelos responsáveis, né? Quando a organização tem elevado grau de centralização, isso pode dificultar um pouco a divulgação e a perfeita disseminação desses objetivos. Então, muitas vezes as organizações propõem objetivos um pouco incoerentes, inconsistentes, que confundem sua relevância e rebaixam um pouco a moral dos colaboradores para provocar a motivação e provocam mais confusão e dúvida, né? Então, o conjunto de objetivos da organização tem que ser integrado, harmonioso, consistente, tanto no sentido vertical como horizontal, através da estrutura da organização. Então, sobre as interações dos objetivos, temos também a hierarquia deles, né? Onde os objetivos mais amplos, né, os organizacionais, que são os estratégicos, contemplam os resultados esperados da organização como um todo, né? São desdobrados em objetivos mais por unidades, né? Temos os objetivos táticos, que por sua vez são desdobrados em objetivos para os departamentos, que são os objetivos estratégicos, até chegar a estipular os objetivos de equipes e pessoais, né, que são os operacionais, que aí cria um todo integrado e converge ao longo dos níveis da organização. Então, na prática, não tem uma separação muito clara, absoluta, rígida entre os objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Mas, se analisarmos bem, podemos ver algumas graduais mudanças, né? O nível estratégico funciona dentro de uma lógica de sistema aberto, né? Como está na interface entre a organização e seu ambiente externo, né? Ele lida com as coações, as contingências, as oportunidades, ameaças externas. E enfrenta a incerteza também em lidar com elas. No íntimo da organização está o nível operacional, que ele executa as atividades cotidianas e programadas da organização. Nesse sentido, ele trabalha dentro de uma lógica de regularidade do sistema fechado e os objetivos operacionais são focados na eficiência. No meio desses dois níveis está o nível tático, ou gerencial também, como é conhecido, que trabalha como articulador interno entre o nível estratégico e o nível operacional. As interações, a gente consegue ver, né, um exemplo básico dos objetivos nessa hierarquia, né?
Por exemplo, temos ali a missão da empresa, que é produzir produtos padronizados e customizados para várias aplicações da indústria de ferramentas, bem genérico. Né? Então, ali os objetivos estratégicos. O presidente estipula 12% de retorno sobre investimento, 5% de crescimento anual, excelente serviço ao cliente. Então, os outros tipos de objetivos, o tático e o operacional, né, o tático ele vai colocar como proceder esse tipo de objetivo. Então, por exemplo, ali na parte de marketing, né, para atingir esse objetivo, vender 1.200.000 produtos, né, um preço médio de R$ 27, participar em 19% do mercado. Então, ele estabeleceu objetivos. E para cumprir ali esses objetivos, né, para colocar em prática, temos os objetivos operacionais, para fazer esses serem realizados. Por exemplo, na parte ali de gerente de vendas, né, de determinada região. Responder ao cliente em até 2 horas. Cota de vendas de 120.000 unidades. Visitar grandes clientes a cada 7 dias. Então, a gente vê como funciona a decomposição dos objetivos, desde o lado estratégico, para ir para o tático, até para o operacional. Então, a decomposição, né, que em conjunto eles vão formar um objetivo geral estratégico, que vai fazer a empresa chegar naquele objetivo estipulado pelos seus gestores. As abordagens e definições dos objetivos. Né? Os objetivos eles são definidos a partir de diferentes abordagens. Né? A primeira abordagem é a determinística por extrapolação. O que é isso? O objetivo ele é uma derivação do objetivo alcançado no exercício anterior. Né? É estabelecido como um número, né? Por exemplo, aumentar as vendas em 5% em relação ao ano anterior. Depois temos a abordagem qualitativa carismática. Aqui o objetivo ele é determinado pela forte vontade dos líderes e tem uma característica qualitativa que inspira os seus responsáveis. Por exemplo, melhorar a imagem da empresa frente ao seu mercado. Depois, temos a abordagem analítica racional. Essa forma pressupõe um diagnóstico anterior de avaliação e a proposição de melhorias com isso. Né? Um exemplo objetivo definido sobre essa abordagem seria não ter mais que 2% dos produtos devolvidos por defeito. Né? Seria um exemplo clássico disso. Depois, a abordagem contingencial, que é quando os objetivos são definidos em cima dos resultados e dos obstáculos, na medida em que eles vão aparecendo. Essa abordagem é bem adequada para a obtenção de resultados de curto prazo. Né? E quando o mais importante é a voluntariedade das pessoas. Né? Como, por exemplo, completar os pedidos pendentes até o final do mês. Né? E depois, falando em objetivos, não podia faltar, né, a gente falar da administração por objetivos. É que ela enfatiza o estabelecimento de um conjunto de objetivos. É um estilo de administração que estipula objetivos, enfatiza o estabelecimento deles, que devem ser tangíveis, verificáveis e, principalmente, mensuráveis. Né? Ela desloca o foco. Né? A APO ela desloca, então, o foco de desempenho das atividades meio, né, que são as atividades onde a preocupação é sobre os meios para se chegar aos fins, né? Ou seja, o que você faz para chegar nos resultados, ela desloca isso para os resultados em si, que são esperados, advindos daquele desempenho, sendo a preocupação nos fins que determinam os meios para se chegar aonde se precisa. Então, no esquema da APO, né, os planejadores definem metas comuns, né, especificam as áreas de responsabilidade e utilizam esses critérios para avaliação do andamento das atividades e contribuição de cada responsável da etapa do processo da avaliação, como a gente consegue ver nessa figura a seguir, por exemplo. O quadro ele traz alguns exemplos básicos de como as estratégias podem ser desenhadas por objetivos, que é a concepção básica da administração por objetivos. Por exemplo, ali, Burger King, né? Qual que é o tipo de negócio? Fast food, né? Os objetivos organizacionais, né? Possíveis. Aumentar a produtividade do serviço. E as estratégias para você conseguir alcançar esse objetivo organizacional? Né? Você delineia objetivos mais para serem mais difundidos nas áreas operacionais. Por exemplo, aumentar a eficiência do pessoal, aumentar a eficiência das máquinas. Então, aqui são alguns exemplos de objetivos organizacionais e estratégias organizacionais que são postas em função deles. Né? Para que as unidades mais baixas da hierarquia possam participar conjuntamente do estabelecimento dos objetivos, a APO, né, Administração por Objetivos, ela funciona simultaneamente de cima para baixo e de baixo para cima. Então, o resultado é uma hierarquia de objetivos
que vai ligar os objetivos de um nível a outro com aqueles que estão nos níveis inferiores. Então, para cada funcionário, a APO proporciona objetivos específicos de desempenho. Cada pessoa deve ter uma contribuição específica para fazer a sua unidade organizacional, né? O que ela tem que fazer ali. E todas as pessoas devem alcançar seus objetivos para que os objetivos da unidade e da organização possam também ser alcançados. Agora, uma outra ferramenta muito importante que é a matriz produto de mercado de Ansoff. Né? Ao procurar o lucro, a organização precisa considerar os seus mercados, seus produtos, para decidir se continua fazendo o que está fazendo, apenas fazendo cada vez melhor, ou se ela aventura em outra atividade, em outro negócio, né? Um novo risco. Então, a matriz mercado-produto, proposta por Igor Ansoff, em 1965, ela descreve essas opções, em que, em termos genéricos, existem 4 estratégias. Né? Tem a de crescimento do produto-mercado, como a gente vê nesse quadro. A primeira é a estratégia de penetração no mercado. A organização ela tenta vender mais dos seus produtos atuais para os seus mercados atuais. Né? As táticas para isso elas incluem maior gasto com propaganda, com venda pessoal, né? Entre outros. Um exemplo são as fabricantes, por exemplo, de chiclete, né, que utilizam essa estratégia encorajando os fumantes a mascar chiclete nos locais onde já é proibido fumar. Outro exemplo, né, que é bem visto agora, é a Pepsi, que começou a fazer uma campanha bem massiva no Brasil do seu novo produto, a Pepsi Black, né, e com um garoto propaganda de peso no mercado brasileiro, que é o Vinícius Júnior, jogador. Outra estratégia, a estratégia de desenvolvimento de mercado. Nessa organização, ela continua a vender seus produtos atuais, mas também para novos mercados. Por exemplo, quando o mercado de aviação comercial entra em queda, né, a Embraer ela investe mais seus recursos em vender seus equipamentos militares. Depois, temos as estratégias de desenvolvimento de produto. Nessa estratégia aqui, exige que a organização desenvolva novos produtos para vender nos seus mercados atuais, né, para melhor satisfazer os seus clientes e atrair novos clientes também. Um exemplo disso é o grupo Accor, de hotéis, uma rede de hotéis, que, por exemplo, ele tem várias marcas de hotéis. Né? Tem o sofisticado, né? Eles têm o Softel, tem o tradicional, que eles têm o Novo Hotel, tem o barato, que eles têm o Ibis, e tem o mais barato, que eles têm o Ibis Budget. Né? Eles também têm o Pantheon, que é o direcionado aos executivos. E temos também, por fim, a estratégia de diversificação, né? Que a organização desenvolve novos produtos para vender em novos mercados. É uma estratégia arriscada, porque ela não depende dos produtos de sucesso da organização ou da sua posição em mercados já estabelecidos. Né? Então, às vezes, ela funciona e às vezes ela não funciona. Né? Como exemplo de diversificação, temos, por exemplo, a Adidas, que lançou uma linha de perfumes. É um negócio totalmente diferente do seu arcabouço, então pode dar certo, pode não dar certo. Depois temos outro modelo interessante, que é o modelo de ciclo de vida do produto. O ciclo de vida ele retrata desde o nascimento do produto até a morte do produto, como se fosse uma pessoa. Esse modelo ele consiste em 5 estágios na vida do produto, que é a introdução, crescimento, maturidade, saturação e o declínio. Né? Como a gente pode observar nessa figura. Então, o conceito de vida do produto ele tem que ser aplicado em uma categoria genérica de produto, né? Como forno micro-ondas, microprocessadores, por exemplo. Não há marcas específicas como Electrolux e Intel, respectivamente. Então, o ciclo de vida ele pode ser representado ao se assinalar o volume de vendas agregado para uma categoria genérica de produtos durante um tempo, geralmente em anos. É também válido acompanhar a curva do volume de vendas com a curva do lucro correspondente, né, para a categoria do produto. Até porque uma organização está interessada em lucro, não somente em vender. Depois, né, nesse ciclo de produtos, né, as formas dessas duas curvas variam em uma categoria de produto para outra. Né? Para a maioria das categorias, as formas básicas e a relação entre as curvas são como são as ilustradas nesse quadro. Né? O quadro, então, ele divide os estágios mediante algumas características, né? Para a gente poder comparar bem. Né? Por exemplo, na introdução, né, a venda é baixa, o custo é alto e o lucro é negativo. Já na fase de crescimento, a venda tem rápido crescimento. Né? Nesse tipo de ciclo de vida, a curva de lucro para a maioria dos produtos novos é negativa, né? Significa perca, né? Que ele perdeu, uma perda, né? Por meio do estágio introdutório. E na última parte do estágio de crescimento, a curva de lucro começa a declinar,
enquanto o volume de vendas ainda está aumentando. Então, os lucros declinam porque as organizações num setor, normalmente, elas devem aumentar os seus esforços de propaganda e de vendas, e ou, né, diminuir os seus preços para sustentar esse crescimento das vendas, diante dessa intensa concorrência durante o estágio da maturidade, como a gente mostra nesse quadro. Se um novo produto ele não tem concorrência, está particularmente apelando para os consumidores, uma organização ela pode cobrar um preço relativamente mais alto e conseguir também com isso altos lucros. A Intel, por exemplo, ela procura uma medida de controle de preço ao permanecer à frente da concorrência. Para fazer isso, ela desenvolve e introduz novas gerações de microprocessadores num espaço de somente 2 anos. Mesmo que a demanda ainda esteja crescendo para a sua versão, para a sua versão e também para a versão do concorrente. Então, o conceito de ciclo de vida de um produto ele tem sido também criticado como não tendo suporte empírico, né, e sendo muito geral para ser útil em casos bem específicos. Mesmo admitindo que o ciclo de vida não é perfeito, né, e deve ser adaptado para se encaixar em diferentes circunstâncias, ele é direto e também muito útil. O sucesso de marketing de uma organização pode ser afetado consideravelmente por sua habilidade em conseguir determinar e se adaptar aos ciclos de vida de cada uma das suas categorias de produtos. Então, mesmo assim, ele torna-se importante. Então, vamos às características de cada estágio do ciclo de vida do produto. A introdução, ela ocorre quando a organização lança o produto no mercado. Um produto inteiro pode ser novo, tal como o substituto, ou pode ser bem conhecido, mas tem uma característica nova, mais significativa, que com efeito cria uma categoria de produto novo. O carro elétrico é um exemplo. Muitas empresas estão na introdução e é o estágio mais arriscado, e caro, porque os valores substanciais têm que ser gastos não somente para desenvolver o produto, mas também para procurar a aceitação do consumidor em relação a essa oferta. A maioria dos produtos novos não é aceita por um número suficiente de consumidores e muitas vezes fracassa nesse estágio. Então, as estratégias indicadas para a fase de introdução do produto são as seguintes: produto inteiramente ou parcialmente novo no mercado, produto com uma nova característica no mercado, produto com uma nova e diferente atualização para esse mercado, e o produto também inteiramente inovador, que é o mais arriscado de todos. Depois temos o crescimento, que ocorre quando o mercado começa a utilizar o produto e começa a compreender ele melhor. Então, as vendas e o lucro aumentam, até frequentemente, numa taxa rápida. E os concorrentes entram no mercado em grande número, se a possibilidade de lucro for atraente. Isso aconteceu, por exemplo, com os carros elétricos. A Tesla lançou um mercado mais em massa, com a autonomia maior, as outras empresas viram que era possível e começou a colocar bastante modelos também no mercado. As estratégias indicadas para a fase de crescimento do produto são as seguintes: produto com melhor qualidade, com a adição de novas características, acréscimo de novos modelos e produtos no flanco, entrada do produto em novos segmentos de mercado, mudança do apelo da propaganda para obter preferência do produto, redução de preços no produto para atrair novos consumidores e, por último, a segmentação demográfica, que a gente até viu nas aulas anteriores. Depois vamos para o estágio de maturidade, que ocorre quando o mercado já conhece bem o produto e passa a consumi-lo. Durante a primeira parte do estágio, as vendas continuam a aumentar, mas uma taxa decrescente. E quando as vendas nivelam, os lucros começam a declinar. A razão primária é a intensa concorrência no preço. Procurando se identificar, algumas organizações elas estendem suas linhas de produtos em novos modelos, outras lançam uma versão nova, melhorada, da sua marca primária. Durante esse estágio, a pressão é maior naquelas marcas que seguem a marca líder. Durante a última parte desse estágio, que as empresas de menor expressão, aquelas com alto custo e com nenhuma vantagem competitiva, elas vão saindo do mercado. Elas fazem isso porque não tem compradores ou lucro suficiente para se manter nele. Depois temos a saturação, que ocorre quando o mercado já não consome mais o produto como anteriormente. A razão pode ser que o mercado foi coberto pela oferta de um produto novo, na sua maturidade. Outra razão pode ser a entrada de produtos concorrentes que ajudaram a saturar o mercado. O fato é que o produto não encontra mais receptividade no mercado. Depois vamos para a fase do declínio, que é quando o produto não desperta mais o interesse no mercado e as vendas caem abruptamente. Para a maioria dos produtos, o estágio de declínio ele é consistente do volume de vendas,
é inevitável por algumas razões. Né? Primeiro, um produto melhor ou menos caro é desenvolvido para preencher a mesma necessidade. Depois, o produto sai de moda, também pode acontecer. E terceiro, a necessidade para um produto desaparece, né? Frequentemente por causa do desenvolvimento de outro produto. Por exemplo, o apelo por suco de laranja congelado, né? Virtualmente eliminou o mercado de espremedores de laranja doméstico. Então, é um mercado que está quase acabando. Depois vamos às variações do ciclo de vida dos produtos, o ciclo típico de vida. Né? A aceitação somente após um período introdutório estendido. Né? Isso pode acontecer num ciclo típico, o produto ganha ampla aceitação do consumidor somente após um período introdutório bem estendido. Depois, segunda situação, o ciclo começa e termina em pouco tempo. Né? Essa é uma outra variação bem comum. Ela retrata o ciclo de vida de um produto que assim que vem de um modismo ou produto ou estilo, né, que se torna imensamente popular e quase da noite para o dia ele acaba também, sai do gosto dos consumidores. Né? O bambolê é um bom exemplo disso, né? No passado, aquele spinner, né, que você dá um peteleco, ele gira, foi um bom exemplo recente também disso também. Depois temos o estágio maduro, né, que dura infinitamente. Né? Numa terceira variação, esse estágio maduro do produto ele pode demorar quase que infinitamente para se acabar. Então, esse ciclo de vida é ilustrado pela para de aço Bombril, por exemplo, pelo amido de milho maisena, também por automóveis com motores a gasolina e a combustão interna. De um modo geral, os ciclos de vida do produto estão ficando cada vez mais curtos. Né? Se os concorrentes conseguem rapidamente introduzir um clone de um produto popular, né, ele pode se mover rapidamente para o estágio de maturidade. Então, mudanças rápidas na tecnologia também pode tornar obsoleto um produto rapidamente. Então, várias categorias de produtos não conseguem passar pelos 4 estágios de vida. Né? Geralmente acabam algum estágio antes. Agora, um outro modelo estratégico que é bem interessante é a matriz de participação e crescimento do mercado, que é a matriz BCG. Né? Trata-se de um modelo para classificar cada um dos produtos ou linhas de produtos de acordo com 2 fatores: sua parcela no mercado relativa à concorrência e a taxa de crescimento do mercado do produto. Os 2 fatores são divididos em categorias alta e baixa, para criar essa grade 2x2, como mostra essa figura. Então, os quadrantes eles diferem com respeito não somente à parcela de mercado e à taxa de crescimento do setor, mas também com relação às necessidades de caixa e estratégias que foram adotadas. Os produtos situados em cada quadrante, eles recebem nomes bem sugestivos para denotar suas características, em função dos fatores considerados. Dessa classificação saem indicações, né, estratégicas que vão ser elaboradas. Então, a gente vai ver cada um desses itens a seguir. Né? Temos os itens estrela, os itens vaca leiteira, os itens ponto de interrogação e os itens bichos de estimação. Nomes bem sugestivos mesmo, né? Então, o primeiro item, estrelas. Né? As altas parcelas de mercado e as altas taxas de crescimento do mercado são delas. Né? Entretanto, um ponto que cai nessa categoria apresentada é um desafio para as organizações, porque ele exige muito dinheiro, né, para permanecer competitivo em mercados em crescimento. Então, as estratégias agressivas de marketing são imperativas para que os produtos estrelas se mantenham ou até mesmo se construa uma parcela de mercado. Depois temos os produtos vaca leiteira, né, ou caixeiras, né, que são os produtos com grande participação e consumidores já fidelizados, em um mercado que cresce cada vez menos e possivelmente estão atravessando o estágio de maturidade do seu ciclo de vida, né, aquele com baixas taxas de crescimento que a gente viu anteriormente. Então, como verdadeiras vacas leiteiras que alimentam, né, todo mundo. Né, como o crescimento do mercado é baixo, não são necessários também grandes investimentos e o caixa é utilizado para atender demandas financeiras da organização em outras áreas, né, como na expansão, por exemplo, de uma estrela, para ver se ela engrena. Quando o crescimento de uma área diminui, as estrelas se movem para essa categoria, porque a maioria dos seus clientes são remanescentes fiéis. Né? Seus custos de marketing já não são mais tão altos, e assim as vacas leiteiras podem ser ordenhadas, né, para dar suporte a todos os outros produtos da empresa. Depois temos o ponto de interrogação, que são os produtos caracterizados por baixa parcela de mercado, mas com altas taxas de crescimento, né, que requerem grandes alocações de fundos devido à sua elevada taxa de crescimento no seu mercado. Porém, eles geram baixos níveis de fundos devido à sua baixa participação.
Então fica essa incógnita. Então o produto, ponto de interrogação, ele não atingiu uma base segura no mercado, em expansão, que é mais altamente competitivo. E a questão em torno desse tipo de produto é se ele pode ganhar parcela de mercado adequada e vir a ser lucrativo se a gente insistir um pouco mais. Então, se a administração responder que não, então o produto deve ser desativado. Se a administração responder que sim, a organização tem que prover o dinheiro, né, para construir essa parcela de mercado para esse produto. Depois temos os produtos bichos de estimação, que antes eram chamados de abacaxi, né, que são produtos com baixa parcela de mercado e que operam em setores com baixas taxas de crescimento, né, que fica aquela incógnita, se cuida ou não, né? Então, uma organização normalmente estaria equivocada em investir fundos substanciais em produtos dessa categoria, né? Então, pode-se tentar maximizar qualquer lucro potencial ou minimizar os gastos ou promover um diferencial para você constituir uma parcela de mercado. Ou pode desativar eles de uma vez. Então, essas são as partes dessa matriz. Para a gente exemplificar um pouco essa matriz, né, vamos aqui exemplo da marca Nestlé. Né, a estrela da marca, no momento, Nescafé, né, que os produtos têm potencial de gerar um mercado, um retorno de investimento mais tarde, né, embora possa existir investidores pesados para tornar essa marca mais visível no mercado. Né, então, é um mercado em crescimento. Em breve, poderão tornar-se produtos vaca leiteira. Depois temos a vaca leiteira, que a gente pode considerar o Kit Kat, que tem uma elevada fidelidade de clientes, principalmente na Ásia, e requerem muito pouco investimento. De fato, já estão disponíveis em muitos lugares e são consumidos por consumidores frequentes. Depois temos o ponto de interrogação, que a gente pode chamar o Nesquik, né, que alguns dos produtos lácteos da Nestlé são produtos desse dilema, né, uma vez que essa área requer mais investimento, porque se encontra um mercado em crescimento, desenvolvimento, né, e para se tornar uma estrela exige bastante investimento. E é essa uma decisão de alto risco que a empresa tem que tomar. Será que a empresa tem que fazer esse investimento? Depois temos os bichos de estimação, que é o Nestea, né, que tem baixa participação no mercado e é um mercado que cresce pouco. Os produtos dessa categoria não propiciam os benefícios significativos para a empresa. Assim, o investimento futuro nele tem que ser avaliado, né? Então, a concorrência forte, por exemplo, do Mate Leão, né? A empresa tem que pensar se mantém ou talvez mantenha por conta de nichos de mercado, né? Para a marca atender determinado nicho, até ponto que não gere prejuízos. Então, a gente vê que a matriz BCG tem vantagem de apresentar várias estratégias para todos os produtos. E tem a função de equilibrar a carteira de negócio e produtos em geradores de caixa e tomadores de caixa. Contudo, os modelos apresentam algumas limitações, né? A alta participação de mercado não é o único fator de sucesso de uma organização. E o crescimento de mercado não é o único indicador também de atratividade de um setor. E também, algumas vezes, um bicho de estimação ele pode gerar mais caixa do que uma vaca leiteira. Então, essas são as observações da matriz BCG. Depois temos o modelo de adoção e difusão de inovações de Rogers, né, que no processo de adoção é o conjunto de decisões sucessivas que uma pessoa faz antes de aceitar uma inovação, né, seja um produto, um conceito, uma tecnologia superior. E nisso temos também a difusão, né, o ponto da adoção e da difusão. A difusão é o processo pelo qual a inovação se espalha em um sistema social. Então, ao conhecer esse processo, uma organização pode entender como e quando essa inovação é aceita ou não, e quais os grupos que provavelmente vão comprar um produto logo após a sua introdução, ou um pouco depois, ou nunca vão comprar essa novidade. Nesse modelo, né, temos alguns estágios, né, no processo de adoção de tecnologias. O primeiro é a consciência, né, o indivíduo é exposto à inovação e torna-se um prospect. Depois temos o interesse. Esse consumidor está interessado em procurar informação sobre o produto. Depois a avaliação, que ele julga as vantagens e desvantagens do produto. Depois tem o teste, que ele adota a inovação numa quantidade limitada, né? Um consumidor experimenta uma amostra, se o produto pode ser entregue em amostras ou não. Depois a adoção, que ele decide usar essa inovação em escala total. E depois a confirmação, que após adotar essa inovação, ele torna-se um usuário, né, que imediatamente procura uma confirmação de que a decisão de comprar o produto foi correta. Nisso, né, temos algumas categorias desses adotantes. Né? A primeira são os inovadores, que representa aproximadamente 3% do mercado, que são os consumidores aventureiros, que são os primeiros a adotar uma inovação. Depois temos os adotantes iniciais,
que representam aproximadamente 13% do mercado. Eles compram um produto novo depois dos revolucionários. E ao contrário deles, que têm amplos envolvimentos fora da comunidade local, eles tendem a ser socialmente envolvidos, né, influenciam a opinião de muitos e tal. Depois tem a maioria pioneira, né, que geralmente é 34% do mercado, que aceita uma inovação um pouco antes, né, do adotante médio no sistema social. E esse grupo está um pouco acima da média, considerando indicadores econômicos e sociais, e eles são pertencentes a essa categoria. Os pertencentes confiam um pouco em propaganda e vendedores. Eles já vão, quando ao ver alguém mais influente que já adotou aquela tecnologia aí, que eles vão adotar. Depois tem a maioria tardia, né, que também é os outros 34% do mercado, que é um grupo de consumidores mais céticos, que normalmente adotam uma inovação para economizar dinheiro ou em resposta à pressão social de seus amigos. Né, eles confiam em membros da maioria da pioneira como fontes de informação. E a propaganda e vendas pessoais são menos efetivas com esse grupo. Né, eles são mais do boca a boca. Depois tem os retardatários, que são os indivíduos numa sociedade que estão ligados à tradição. E assim são os últimos a adotar alguma inovação. E às vezes nem adotam. Né? Eles somam aproximadamente 16% do mercado. Eles suspeitam muito das inovações e dos inventores das inovações e se perguntam por que alguém pagaria tanto dinheiro por algum tipo novo de aparelho de segurança, por exemplo. Né? Quando os retardatários adotam algo novo, esse produto já pode ter sido descartado pelos revolucionários em favor de alguma coisa mais nova. Então, eles são geralmente pessoas mais velhas, normalmente estão em um patamar mais baixo de escala econômica social. Então, no modelo de adoção e difusão de inovação de Rogers, também temos um conceito muito interessante, que é a obsolescência planejada e moda. Né? O mercado está constantemente à procura de algo novo, mas não tão novo. Né? Ele quer novidades, novos produtos, novos estilos, novas cores. Entretanto, ele quer ser movido gentilmente para fora dos seus padrões habituais, não jogado para fora. Consequentemente, muitos fabricantes usam uma estratégia de produto chamada obsolescência planejada, né, que é tornar ultrapassado um produto existente. A intenção dessa estratégia é fazer isso e assim aumentar o mercado para produtos de substituição. Os compradores frequentemente satisfazem sua sede por novidade utilizando a moda. E os produtores de moda confiam pesadamente na obsolescência planejada. Essa expressão é usada para se referir aos desenvolvimentos, né, dessas duas coisas, a obsolescência tecnológica e a obsolescência de estilo. A primeira, a obsolescência tecnológica. Melhorias técnicas significativas vão resultar num produto mais eficiente. Por exemplo, as fitas cassetes tornaram os discos de vinil obsoletos. Os CDs tornaram obsoletos os cassetes e os discos compactos. Então, esse tipo de obsolescência, geralmente, é considerado socialmente e economicamente desejável, porque a substituição do produto oferece mais benefícios e também um custo menor. Ainda assim, a obsolescência tecnológica ou funcional é criticada às vezes. Por exemplo, a Intel tem irritado muitos fabricantes de computadores ao lançar novas gerações de processadores frequentemente, a cada menos de 2 anos, né, o que reduz as vendas dos computadores que não têm o último modelo que ela lançou. E depois temos a obsolescência de estilo, que as características superficiais de um produto são alteradas para que o novo modelo seja facilmente diferenciado do modelo anterior. E assim a obsolescência de estilo, né, às vezes chamada de obsolescência psicológica ou de moda, pretende fazer com que as pessoas se sintam ultrapassadas se continuarem a consumir aqueles velhos modelos. Então, os produtos sujeitos a esse tipo de obsolescência geralmente incluem roupas, celulares, móveis, automóveis. E normalmente, quando as pessoas criticam a obsolescência planejada, elas estão se referindo a essa forma de obsolescência planejada, obsolescência de estilo. É isso, né? São essas as nossas referências utilizadas nessa aula. Elas estão disponíveis lá na biblioteca digital para sua consulta. Agradeço muito a sua atenção. Até a próxima aula.